Olá, meus irmãos, dando sequência à nossa exposição sobre predestinação e eleição, e nós estamos verificando, já tem alguns dias, a corrente de ouro da salvação de Deus, respaldada na carta aos Romanos, capítulo 8, versos de números 29 e 30. E inicialmente eu gostaria que você deixasse o seu like, o seu comentário, bem como inscreva-se em nosso canal e ative o sininho a fim de receber todas as nossas notificações. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, em sua exposição sobre a misteriosa predestinação, ele discorre dizendo: e aos que conheceu, a esses também predestinou, aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a estes justificou. E para tanto, para esta oportunidade, eu gostaria de concentrar-me juntamente convosco numa outra palavrinha-chave que aparece no texto de Romanos 8, 29 e 30, que é a palavra justificação. Ora, o que é justificação? Obviamente não é nenhum termo, nenhuma expressão que fora criada por eruditos, pelos grandes teólogos da história da igreja. Justificação é um conceito bíblico, é uma expressão bíblica e de fato precisa ser pensada e discorrida. Qual foi a última vez que você ouviu o seu pastor ou qualquer outro pregador por aí discorrendo sobre o tema da justificação? O que é justificação? Justificação significa tão somente ser declarado legalmente justo. Pense comigo num cenário de um tribunal, onde o réu está ali perante o juiz e, obviamente, ele teria de ser condenado, não é? Por causa dos seus delitos e também dos seus erros. E, portanto, o juiz agora bate o martelo e o declara livre da culpa, não é? Portanto, isso é ser justificado, é ser declarado legalmente justo. O apóstolo Paulo trata sobre este tema em seus escritos. E é interessante porque na carta aos Romanos, capítulo 5, verso 1, ele diz uma palavra interessante. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Percebe? Dentro do romanismo, o conceito de justificação é algo que está sendo gradativo na vida da pessoa. A pessoa está sendo justificada e provavelmente ela será justificada também na outra vida, isto é, no purgatório. Não é? Daí eles sustentaram a ideia do purgatório. Portanto, eles não creem que a justificação é um ato único, singular, realizado de uma vez e para sempre. Percebe? Pois Paulo diz assim: sendo, pois, justificados. Paulo trata de uma realidade que aconteceu de fato no passado. Paulo não diz assim: vocês serão justificados. Paulo não trata a doutrina da justificação como algo que acontecerá no presente ou no futuro, mas ele trata de uma realidade que aconteceu de fato no passado. Paulo diz: sendo, pois, justificados. E nós entendemos que esta justificação, o pecador que se rebelou contra Deus lá no Éden, conforme vimos no primeiro e segundo vídeo, e em seu estado de rebelião e de corrupção contra Deus, em última instância, a sua condenação seria exatamente o inferno. Mas o juiz bateu o martelo e nos declarou legalmente justos. Mas esta justificação se deu quando? Se deu por meio de quem? Paulo responde: sendo, pois, justificados pela fé. Ora, que fé é essa? É a fé de Efésios 2 e 8, quando Paulo diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, a fé que o homem em estado deplorável, em seu estado ainda de pecador, em seu estado ainda de não regenerado, recebe. Deus o concede a fé, e esta fé, de fato, é para crer no Filho de Deus. É para crer em seu sacrifício perfeito, absoluto,
total e pleno. E nós entendemos isto, que o homem, o pecador, ele é justificado tão somente a partir do momento quando ele crê no Filho de Deus. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. O apóstolo Paulo diz que nós temos paz com Deus. É interessante porque quando pensamos sobre o que é paz, esta paz só é obtida exatamente por meio de Cristo. Porque quando falamos em guerras e ouvimos, por exemplo, que em algum lugar do mundo foi declarado o fim de uma determinada guerra, é anunciado também que uma paz começa a ser iniciada. Toda a humanidade representada em Adão, que é o cabeça representativo de toda a raça humana, conforme Romanos 5 e 12, 1 Coríntios 15, 21 e 22, por exemplo, né? Toda a raça humana representada em Adão, ela se rebelou contra o Criador. Ela estava em guerra contra o Criador. E, portanto, a Bíblia nos escreve, por exemplo, como filhos da ira e da desobediência, em Efésios capítulo 2. Nosso estado antes da conversão era exatamente um estado de guerra contra o Criador. Nós éramos rebeldes contra o Criador. Nós o odiávamos e assim por diante. Mas, por meio do sacrifício de Cristo, é que nós conseguimos esta paz. Aliás, Cristo, e somente Cristo, meus irmãos, é o nosso pacificador. Cristo é aquele que gerencia esta paz. Cristo, de fato, é o príncipe da paz, conforme Isaías capítulo 9, verso de número 6. Portanto, o nosso estado antes da conversão era exatamente de filhos da ira, da desobediência, filhos do diabo, filhos de Adão. A nossa condição era uma condição de rebeldes. O mesmo Paulo, no capítulo 5 e no verso de número 10 da carta aos Romanos, elucida dizendo: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Percebe? Foi por meio de Cristo que nós conseguimos esta paz, esta reconciliação. Por isso que o termo reconciliação também é um termo comum na Escritura, porque por meio de Cristo, da obra de Cristo, dos méritos de Cristo e do sacrifício perfeito de Cristo, é que conseguimos esta paz e esta reconciliação com Deus. Agora note, porque não somente nós estávamos em guerra contra o Criador, mas o Criador também estava em guerra contra nós. É por isso que nós temos, no Antigo Testamento, quando os escritores bíblicos, ao descrever a pessoa de Deus, o descrevem algumas vezes como um soldado, com o seu arco, com a sua flecha, com a sua espada pronta contra os ímpios. Por exemplo, o livro dos Salmos, o Salmo de número 7, descreve Deus a figura de um guerreiro, de um soldado totalmente preparado, com seu arco e sua flecha contra o homem. O apóstolo Paulo, no início da sua carta aos Romanos, capítulo 1, ele nos declara também que a ira de Deus se acende contra a impiedade dos homens. Deus estava em guerra também contra nós. A palavra grega ira, usada por Paulo em Romanos 1, é a palavra grega orge, da onde se origina a nossa palavra, né, orgia. E em nosso contexto, orgia trata e tem uma conotação de relações sexuais desenfreadas, não é? De forma totalmente contrária à palavra de Deus. Só que quando Paulo usa a expressão ira aqui para referir-se a Deus, ele não está querendo dizer que Deus está simplesmente irritado ou aborrecido contra o homem. A ira que Paulo usa no texto é uma ira apaixonada de Deus. Deus está, na verdade, em um grau que nós não conseguimos mensurar, que nós não conseguimos perscrutar o nível da ira, do rancor, da repugnância e da fúria que ele está contra o homem.
A ira de Deus é algo exarado na Bíblia e isso está sendo esquecido pela igreja evangélica contemporânea. Deus está irado. Deus também está em guerra contra o homem. Ou antes de nós sermos convertidos a Cristo, ele estava em guerra e irado contra nós. Daí nós entendemos perfeitamente que é por meio de Cristo que nós conseguimos esta paz e esta reconciliação. O apóstolo Paulo diz que somos justificados pela fé e nós temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que em nossas orações nós somos incentivados a não irmos diretamente a Deus, mas a orarmos em nome de Jesus. Porque é por meio do sacrifício do seu Filho que nós conseguimos ir a Deus. O Novo Testamento fala sobre um mediador. 1 de Timóteo 2:5, por exemplo, diz que só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Ou seja, não tem Maria, não tem Pedro, não tem Papa, não tem padre, não tem pastor, não tem pregador, não tem santo de igreja católica. Somente por Cristo se vai ao Pai. Nós temos paz com Deus somente por meio do sacrifício de Cristo. É por isso que Jesus, no Evangelho segundo João, capítulo 14, verso 27, diz assim: deixo-vos a paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Percebe? O seu coração está em profunda guerra contra o Criador. Pecador, ouça o que vou lhe dizer agora. Essa agonia, este vazio existencial que tem dentro de si é simplesmente por causa dessa sua rebelião contra o Pai. Você o odeia, você não quer o Pai, exatamente por causa da sua natureza adâmica, corrupta e rebelde contra Ele. Há um vazio dentro de si, porque o mundo não pode lhe dar os prazeres momentâneos, as drogas, as baladas, os jogos, os prazeres, os vícios, nada disso pode lhe dar a paz que você procura, somente por meio de Cristo. A paz que o mundo a dá, disse Jesus, é na verdade uma paz momentânea e circunstancial. Se você tirar, por exemplo, o peixe do mar, ele morrerá, porque ele foi feito e foi criado para estar nas águas. Se você tirar um animal da terra, ele também morrerá, porque ele foi feito para estar na terra. Se você tirar uma estrela do ar ou dos céus, ela apagará, porque ela precisa do céu, ela precisa do oxigênio. Sabe por que você tem esse vazio dentro de si? É porque falta a paz que somente Cristo pode dar. Santo Agostinho declarou dizendo: existe um vazio dentro do homem tão grande que só pode ser preenchido por Deus. Esta paz que você procura somente por meio de Cristo e através do sangue dele na cruz do Calvário. Sendo, pois, justificados, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Ok?